Bem, irmãos, nós hoje tentamos fazer uma externa, mas infelizmente não deu certo. Então vamos trabalhar internamente, é muito barulho. Hoje nós vamos trabalhar com o tema A Vontade de Deus. Nós estamos trabalhando com que Deus é esse em que cremos. Ao longo deste trimestre nós estamos trabalhando com esse assunto. E hoje nós vamos falar um dos atributos de Deus, que é a sua vontade. E o nosso desejo, nossa oração é que Deus prepare e abra o seu coração para o estudo da sua palavra que faremos hoje. E vamos começar com a leitura no livro de Colossenses, no capítulo 4, verso 12, onde afirma o seguinte: Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras era um pastor da igreja de Colossos e ele intercedia pelo povo nas orações para que eles estivessem sempre convictos de toda a vontade de Deus. E vontade, o que é vontade? Vontade vem de voluntas, ou volere, do latim, que é o desejo ou força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo ou a alcançar algo o que ele pretende. Alguns defendem que é sinônimo de volição, que significa querer, escolher ou mesmo decidir. A vontade de Deus, ela expressa três coisas: expressa a sua natureza moral, expressa a sua autodeterminação e expressa também o seu prazer ou seu deleite. É muito comum nós trabalharmos vontade e ouvirmos sobre vontade secreta e vontade revelada. Essa classificação é a classificação mais simples que nós encontramos em relação à vontade. A vontade secreta é aquela vontade que nós não sabemos. A vontade revelada é aquela que temos conhecimento. Por exemplo, é vontade de Deus que este vírus que saiu lá da China viesse parar no Brasil? Claro, é vontade de Deus. Por quê? Porque ela nos foi revelada ao longo do tempo. Mas nós não sabemos até quando nós vamos sofrer com essa situação no nosso país. Portanto, essa vontade, ela é secreta. Essa situação está muito clara no texto de Deuteronômio 29, onde fala que as coisas reveladas pertencem ao Senhor, as coisas ocultas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós. Existe também um outro termo muito utilizado, que é vontade permissiva. Mas a vontade permissiva, irmãos, eu tenho muita dificuldade com ela. Porque como um Deus soberano, vai permitir algo que ele não quer, ele não deseja, mas ele permite. É uma concessão dele em determinadas circunstâncias. Eu tenho dificuldade para entender vontade permissiva. E eu gostaria de trazer para os irmãos outra classificação de vontade, que não fosse utilizar esse termo permissivo. E a primeira é a decretiva. O que é a vontade decretiva? É aquela que vem de decreto. Decreto é aquela ordem que é emanada de uma autoridade superior. Os decretos que nós encontramos no nosso Estado. Desse termo vem vontade decretiva. A vontade decretiva é aquela por meio da qual Deus ordena tudo aquilo que decide e que tem que acontecer, seja por meio dos seus agir, seja por meio das suas criaturas. Então, tudo aquilo que ocorre é a vontade de Deus. Ele decreta todas essas coisas. A vontade decretiva, por exemplo, em relação à volta de Jesus, nós podemos afirmar que a volta de Jesus é uma vontade decretiva. E, ao mesmo tempo, ela é uma vontade revelada, porque Jesus nos revelou acerca do seu retorno. Mas em relação à data de sua volta, a data de sua volta, ela é também uma vontade decretiva.
mas ela é uma vontade secreta, porque nós não sabemos o dia da sua volta. A vontade decretiva tem algumas características. Por exemplo, ela não pode ser resistida. O homem não pode dizer, eu não faço essa vontade e eu não obedeço. Não tem como ele fazer isso, porque ela não pode ser resistida. Ela independe do homem, independe da sua vontade, do seu querer. A vontade decretiva é assim. A vontade decretiva, ela é também imutável. Ela não muda. Depois que Deus, a partir do momento em que Deus a decretou, que foi na eternidade, ela é imutável. E as Escrituras nos falam, lá no Salmo 103, que os anjos a executam. Os anjos do Senhor executam a sua vontade. Diz lá neste texto do Salmo 103, versículo 20. Vamos ver aqui, irmãos, alguns textos que nos falam da vontade decretiva. Esse texto de Isaías é bem conhecido, e ele diz, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse texto fala exatamente da vontade de Deus, que ele nunca deixará de fazer, em função dela ser uma vontade decretiva. Isaías 53 diz, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e se prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É uma profecia de Isaías falando que Deus iria fazer a sua vontade através do Filho que veio e que realmente cumpriu toda a vontade do Pai. Outro texto é Daniel 4,35. Ele diz que os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com todo o exército do céu e moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão e dizer, que fazes? É um texto típico também da vontade decretiva. O Salmo 115,3 nos ensina que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Portanto, essa vontade se refere à vontade decretiva. Mas além da decretiva, nós temos uma outra vontade, que é a vontade preceptiva. A vontade preceptiva vem de preceitos. E o que é um preceito? Preceito é uma recomendação, é uma prática, uma regra, uma ordem. E a vontade preceptiva é aquela vontade que diz respeito às regras de vida que Deus tem apontado para as suas criaturas morais trilharem, indicando seus deveres. Essa vontade ela está revelada na lei, está revelada nos evangelhos, está revelada nas escrituras. São preceitos, são recomendações, são mandamentos, são ordens que Deus nos dá. Essa é a vontade preceptiva. Essa vontade é a vontade fácil de ser observada, porque ela é aquela que Deus disse, aquela que está escrita. Veja só algumas características da vontade preceptiva. Ela pode ser conhecida, basta lermos as Escrituras que nós vamos conhecer essa vontade. Ela pode ser também ignorada. As pessoas que não leem, não se interessam pelas Escrituras, não conhecerão a vontade de Deus para a sua vida, a vontade preceptiva. Ela pode ser também resistida. Pode ser que alguém conheça a vontade de Deus e se nega e resiste a obedecer essa vontade que tem nas Escrituras Sagradas. Então, é possível que essa vontade seja uma vontade resistida. E o texto também nos mostra que somos convidados a praticá-la. Há vários textos mostrando isso. E nós vamos ver aqui alguns deles. Por exemplo, Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. É uma vontade preceptiva. É um preceito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Outro texto é 1 Tessalonicenses 4,3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É uma vontade preceptiva de Deus. É uma vontade clara. É algo que tem escrito nas Escrituras. Ainda em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz que em tudo dá graças. Por quê?
porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha bem que texto claro, inequívoco, não tem dúvida. Sabermos, conhecermos a vontade preceptiva de Deus. Ainda vamos mostrar o texto de 1 Pedro 2,15 que diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então Deus quer que nós pratiquemos o bem. É a vontade preceptiva dele. E vamos partir, irmãos, agora para outra vontade, que é a vontade de prazer e de propósito. Aqui nós vamos trabalhar com duas vontades simultaneamente para facilitar a compreensão dela. Prazer é aquilo que agrada, que satisfaz, que alegra. Prazer produz deleite, tem a ver com a natureza de Deus. E propósito é a intenção, o desígnio, a finalidade, a sua existência, ou seja, a existência de uma vontade de propósito impede que a vontade de prazer seja uma realidade. Então nós temos a vontade de prazer, que está diretamente relacionada com a natureza de Deus, e nós temos a vontade de propósito, que é aquela vontade que em algumas circunstâncias ela impede a vontade de prazer ser realizada, segundo a nossa percepção do texto e das coisas. Vamos ver alguns textos que nos exemplificam isso. Olha esse texto do profeta Ezequiel no capítulo 33. E ele diz assim: assim falais vós, visto que as vossas prevaricações e os vossos pecados sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho, ou do seu caminho, e viva. O texto mostra que o próprio povo falava: assim falais vós. As nossas prevaricações, nossos pecados estão sobre nós e nós vamos desfalecer em função desse pecado. O povo falava isso. E Deus está dizendo ao profeta: agora, profeta, diz a esse povo que tão certo como eu vivo, eu não tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer que o perverso morra, mas eu quero, o meu desejo, a minha alegria, a minha satisfação, a minha vontade de prazer é que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Mas nós sabemos que muitos não converteram do seu caminho. Mas o que Deus está dizendo é que a vontade dele é essa, que o perverso se converta. Esse texto de Timóteo nos mostra algo semelhante. Timóteo capítulo 2 diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, que nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas a própria Escritura nos revela que nem todos os homens serão salvos. Ou seja, Deus não se agrada, não se deleita com a perdição do homem. Ele se agrada, ele se deleita com a salvação do homem. Mas nós não sabemos por que, em algum momento, esses homens não alcançarão esta salvação. E essa vontade de Deus é a vontade de propósito. Vamos ver esse texto de Êxodo 8. Ele se refere à saída do povo do Egito e diz assim: e o Senhor, conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. O texto está dizendo que o próprio Faraó endureceu o coração e não permitiu que o povo saísse do Egito.
observe qual é a vontade de Deus para aquela circunstância. É que o povo fosse liberto do Egito. E Faraó, portanto, ele foi contra a vontade de Deus. Ele endurece o seu coração e não permite que o povo saia. Agora, quando nós chegamos no capítulo seguinte, no 9, diz assim: os magos não podiam permanecer diante de Moisés, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Veja que aqui Deus endurece o coração de Faraó para que ele não permitisse que o povo hebreu saísse do Egito. Como é que Deus vai endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o povo sair do Egito? Se sair do Egito era a vontade de Deus, era aquilo que traria deleite ao seu coração. Esta é a vontade de propósito. Essa é a vontade de propósito. Lucas 13:34 é um texto muito interessante no Novo Testamento e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu? Quem fala isso é Jesus, ele está falando, portanto, da vontade dele. Quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. É a vontade de Jesus expressa no texto. Porém, quando nós verificamos no versículo 35, Jesus diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ora, Jesus, em sua divindade, em sua onipotência, podia alcançar todos os corações dos habitantes de Jerusalém, para que eles se ajuntassem a ele, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das suas alas. Isso seria a vontade de gozo, de prazer do Senhor. Porém, ele não cumpriu essa vontade, mas a vontade de propósito. Portanto, irmãos, a nossa conclusão, nós vamos ler aqui nessa parte Efésios 5:17. É um texto onde Paulo diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, ou seja, sem pensar nas coisas, decidir de forma inconsequente, sem meditar naquilo que você está fazendo, tomar decisões sem considerar. Não torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, na nossa vida, nas nossas decisões, nós precisamos saber qual a vontade de Deus para nós. Ou seja, o que eu desejo fazer é da vontade de Deus? É fato, irmãos, que muitas das coisas que nós fazemos é fácil verificar, como nós dissemos, através da vontade que Deus nos revelou nas Escrituras. As Escrituras nos trazem muita coisa acerca da vontade de Deus, mas há muita coisa também da vontade da nossa vida que não está claramente definida nas Escrituras. Por isso nós vamos trazer aqui pelo menos 5 parâmetros para auxiliar os irmãos na tomada de decisão da sua vida, nas decisões que você tem que tomar. Então, vamos ver esses 5 parâmetros que, por certo, vai te ajudar. O primeiro parâmetro é o seguinte: o que eu desejo fazer é algo legítimo, ou seja, tem origem, tem legitimidade, as Escrituras fundamentam o que eu quero fazer, tem apoio das Escrituras, ou o que eu quero fazer é contra as Escrituras. Às vezes nós vemos pessoas pedir oração para a gente para fazer coisas que a Bíblia claramente é contra aquilo que ela vai fazer. Então, não tem legitimidade. Como nós vamos orar a Deus pedindo algo que a própria Bíblia diz que não é vontade de Deus? É complicado. Portanto, o que eu desejo fazer é algo legítimo. Vamos ver a segunda pergunta. O que eu desejo fazer trará edificação para mim? Muitas vezes nós tomamos decisão que a consequência ataca a nós mesmos.
nós tomamos decisões de fazer coisas que não nos edificam, que não nos ajudam, que não nos aproximam de Deus, que não nos unem ao próximo, que não nos identificam com a palavra de Deus. Portanto, o que eu desejo fazer vai trazer alguma edificação para mim? A terceira pergunta: o que eu desejo fazer trará grande ajuda para o meu próximo? Ou seja, o meu próximo, ele será edificado com aquilo que eu pretendo fazer? Nós não podemos tomar uma decisão pensando simplesmente em nós, olhando apenas o nosso lado. Devemos olhar o lado do próximo também. Como é que ele verá esta situação? Como ele vai ser alcançado por ela? Ele será ajudado ou ele será prejudicado? Nós temos que ter isso em mente. A quarta pergunta é: o que eu desejo fazer pode escravizar-me ou fazer-me refém? Às vezes nós tomamos decisões que entramos em determinadas vielas, determinadas ruas da vida que não tem volta. Entramos em determinado local ou fazemos determinadas coisas que nos escravizam, que nos prende, que nos tornam reféns, que nos tornam escravos daquilo. E nós fomos libertos por Cristo e não nos podemos nos sujeitar à escravidão do mundo. Portanto, o que eu desejo fazer pode levar-me à escravidão? Eu corro o risco de ficar escravo daquilo? Se for, não é conveniente esta prática. Vamos então para a última pergunta. O que eu desejo fazer trará a glória para Deus? Paulo fala que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, vocês devem fazer para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem. Nós existimos para glorificar a Deus. Aquilo que eu pretendo fazer é algo que promoverá a glória de Deus. Deus será glorificado a partir daquilo. As pessoas que tomarem conhecimento daquilo que eu vou fazer, elas glorificarão a Deus por aquele ato. Se isso, querido irmão, não acontecer, é melhor você mudar de ideia em relação ao seu plano, em relação àquilo que você pretende realizar. Portanto, lembrando o texto de Paulo aos Efésios: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É o que Paulo fala no texto de Romanos, capítulo 12. Ele fala que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, que é santa, que é agradável, que é perfeita. E essa é a nossa oração. Que você, pelo estudo da palavra e pela observação do estudo de hoje, possa aprender mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar, encerrando assim o nosso estudo desta manhã. Pai bendito, nós suplicamos a Tua bênção e direção sobre todos aqueles que estão ouvindo este estudo. Que eles possam, Pai, ter um conhecimento ampliado acerca da Sua vontade e que eles possam buscar a fazer a Sua vontade em suas vidas. Nós Te rendemos graças e nós Te suplicamos pela vida de cada um que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. À noite encontraremos novamente com o nosso a pregação da mensagem de Deus às 18h30. Que Deus abençoe. Por saber quem Tu és, Teu poder, Tua glória, eu me inclino a Teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu
coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui.